Assim ele queria. E assim ele continua querendo. E ele não foi frustrado pela obra de Satanás e pela queda do homem, porque ele tem capacidade de otorgar graça. Mas a graça não vai reduzir o homem que ele quer ter. A graça capacita o homem para ser a classe do homem que Deus sempre quis que o homem fosse, como seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus criou o homem podia escolher viver por si mesmo ou viver por Deus. Se ele comia da árvore da vida, ele voluntariamente cooperaria, colaboraria com Deus, para que Deus vivesse a vida do homem e o homem vivesse a vida de Deus, para que Deus e o homem vivessem juntos, como o Pai e o Filho. Mas se o homem não quisesse, ele viveria uma vida separada de Deus. E isso foi o que Adão escolheu. E Eva. Eles decidiram viver, roubaram o ser que Deus deu para eles, que estava desenhado para viver em união e em comunhão e pelo suministro da vida divina com Deus. E agora o homem ficou vendido ao poder do pecado, e ainda que ele era responsável, agora depois da queda ficou incapacitado, ficou arruinado, já não é capaz de servir a Deus. E por isso, a árvore da vida foi fechada para o homem, até que viesse Cristo e fizesse o que tinha que fazer, para que fosse de novo brindado ao homem a possibilidade de caminhar com Deus, mas sustentado pela graça de Deus. Mas a graça de Deus nunca vai reduzir o homem. A graça de Deus nunca vai fazer do homem um títere. Existe a palavra títere em português, aquele marionete. Deus nunca quer ter relações com marionetes. Deus quer ter relações com o homem responsável. Essa responsabilidade ficou impossível de cumprir para o homem por causa da queda. Mas com a graça de Deus, com a graça, sustentado pela graça, o homem recebe pela graça a capacidade de agir responsavelmente. Nunca a graça vai reemplaçar a responsabilidade do homem. A graça vai sustentar o homem, para que o homem, na graça, juntamente com ela, colaborando com Deus, seja um homem que ama a Deus. Ninguém pode amar a Deus sem a ajuda de Deus. Mas a ajuda de Deus nunca vai reduzir você de sua responsabilidade. Deus vai julgar você, porque Ele fez você responsável. Senão, se você só fosse um marionete, você nunca seria julgado por Deus. Se Deus não quisesse que você fosse responsável e que a sua responsabilidade determinasse o seu destino eterno, você não seria julgado. Mas ainda que Deus quer que todo homem seja salvo, Ele não vai obrigar ninguém. Ainda que Deus não quer que ninguém pereça, Ele não vai impedir ninguém. Deus quer que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém pereça, mas muitos vão perecer e muitos não vão ser salvos, não porque Deus não queira, não porque Deus não poda, porque Ele é soberano e é todo-poderoso, mas Ele decidiu na sua soberania respeitar a decisão do homem. Agora, depois da queda, a decisão do homem sempre vai ser ruim, mas com a graça, não.
Se eu não tivesse vindo, disse Jesus, não seriam culpados. Mas agora eu já vim. Agora eu fiz o que ninguém fez, falei o que ninguém falou. Sem causa me aborreceram. E esta é a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais. Esse é o problema. As trevas que a luz. Que amaram. Deus busca algumas coisas que nós não sabemos. Porque Ele tem coisas que não revelou. As coisas segredas só pertencem a Ele. Mas Ele revelou algumas coisas. Ele busca ser adorado. Ele busca ser amado. Não por marionetes, sino por pessoas responsáveis e provadas. Que, logicamente, agora, depois da queda, temos que ser sustentadas pela graça e nossa responsabilidade. Então, o sustento da eleição é que a eleição é em Cristo e é segundo o conhecimento antecipado de Deus. Aos que antes conheceu, a estes predestinou. Deus revela que há uma ligação entre a eleição e a predestinação com o seu conhecimento. Pedro também fala, eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus é o conhecimento antecipado de Deus. Deus não tem que esperar para saber. Por isso diz em Romanos, aos que amam a Deus, todas as coisas ajudam a bem. Isto é, aos que conforme seu propósito são chamados. As duas caras da mesma moeda. Por este lado a moeda diz, os que conforme seu propósito são chamados. A outra cara da moeda diz, os que amam a Deus. Os que amam a Deus são os mesmos que conforme seu propósito são chamados. Ninguém podia amar a Deus depois da queda. Mas Deus tem um juízo insondável, que ninguém pode sondar. Ele conhece tudo. E Ele escolheu em Cristo, porque Cristo é quem ama a Deus. Os que lhe receberam, lhes deu potestade de ser feitos filhos de Deus. Não pense que a graça de Deus não é resistida. Estevão falou, vocês resistem sempre o Espírito Santo. Todo o tempo da vida do homem, o Espírito Santo está trabalhando com o homem. Por que veio o dilúvio? Porque disse assim Deus. Ele estava lutando com o homem todo o tempo. E disse Deus, já não vou mais lutar com o homem. Porque todo o pensamento deles, tudo, é somente o mal. Mas Deus estava lutando com o homem. E a graça de Deus, que pode capacitar o homem para caminhar com Deus, a graça, pode ser resistida, porque Deus não quer obrigar o homem. Quando Ele queria ter uma casa, um tabernáculo, um santuário, que figura da igreja, da noiva, da humanidade que Ele sempre quis. O primeiro requisito que Ele pediu para Moisés, que seja espontaneamente, voluntariamente, ele que quiser, da sua vontade, trazer oferta para o meu santuário. Deus não quer ter um relacionamento com uma mulher de goma. Ela tem que ser uma mulher de goma, de plástico.
Desculpa meu portunhol. Ele quer se casar com alguém que também queira. Eu quis juntar teus filhos, Jerusalém. Eu quis, mas você não quis. Se Deus queria, e Ele é todo-poderoso, por que Ele não forçou? Porque Ele não é assim, esse não é o seu caráter. Ele é soberano, mas não exerce sua soberania dessa maneira arbitrária, não. Ainda os vasos de ira preparados para a ira, foram preparados usando a responsabilidade dos vasos. Ainda o endurecimento de Faraó aconteceu usando Deus a responsabilidade de Faraó. Porque, diz Romanos, porquanto não aprovaram ter em conta Deus, Deus los entregou a uma mente reprovada. Deus los entregou porque não aprovaram. Ele insistiu, como o Espírito insistiu todo o tempo com todos os homens antes do dilúvio. Mas disse Deus, não contenderá mais meu Espírito com o homem, para sempre. Deus sabe quando se cruza a última possibilidade. E Deus sabe o que está fazendo. Ele está concedendo graça, concedendo tempo, mas não está forçando. Ninguém pode seguir a Deus sem sua ajuda. Mas Deus não quer forçar a sua ajuda. A graça vem para devolver a capacidade do homem se fazer responsável na graça. O homem não pode ter força sem graça. Sempre temos que louvar a Deus pela sua graça. Mas Ele usa a sua graça respeitando a responsabilidade do homem e permite ao homem resistir ou não o seu Santo Espírito. Tudo isso está implicado nessa frase. Eleitos em Cristo. Escolhidos nele. Nele. Não é uma eleição arbitrária. A eleição de Deus é Cristo. E Ele quer que todo mundo receba Cristo. Cristo morreu não somente pelos nossos pecados, disse João, sino também pelos de todo mundo. E Ele quer que todo mundo seja salvo. E se não são salvos, não é porque Deus não queira, nem porque Deus reteve a sua graça, sino porque a sua graça, sem causa, foi rejeitada. E por isso são culpados da sua responsabilidade ingrata e vão ser justamente condenados. Ainda que Deus use o que fez Judas, Judas vai estar no inferno pela sua própria culpa. O diabo vai estar no lago de fogo também pela sua própria culpa. Ninguém estará no inferno e no lago de fogo por culpa só de Deus. Tenha certeza que cada homem que está no inferno, Deus queria sinceramente a sua salvação. Mas Deus faz responsável aquele que está no inferno por resistir à sua graça e o seu Espírito. Eleitos, escolhidos nele. Antes da fundação do mundo, porque ele não precisa esperar para saber, ele é onisciente. Os que antes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinam, a estes chamou. Os que chamou, a estes justificou. Os que justificou, a estes glorificou. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos nele. Cristo, o objeto da sua eterna eleição. Agora fala eleitos para sermos santos. Alguns dizem, eu sou eleito, agora já Deus me escolheu, salvo sempre salvo, agora vou para a festa, vou tomar cerveja, vou ir nas prostituição. Não. Eleitos em Cristo
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Eleitos em amor, esse amor é de Deus, e esse amor também é o amor que Ele quer que tenham seus eleitos por Ele entre si, nele e por Ele. Eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Vírgula. Aí é a vírgula correta, segundo o grego. Agora diz, nos predestinou, ou seja, nos deu aos eleitos em Cristo, nos deu por anticipado um destino. Ele quer que cheguemos a esse destino, ser feitos conformes à imagem do seu Filho. Assim como quando um noivo se casa com uma noiva e juntos dançam no vals. Vão juntos. Juntos. Assim é que Deus é soberano. Deus é um noivo soberano. Ou digamos melhor, um soberano noivo. Deus não é um ditador, ainda que pode ser. E Ele vai usar vara de ferro, mas Ele tem um caráter. E Ele sujeita a sua soberania ao caráter. E Ele, na sua soberania, respeita o que Ele quer que a criatura decida. Há coisas que Ele decide sozinho e coisas que Ele quer que a sua criatura decida. Ele decide que a sua criatura decida juntamente com Ele. E Ele vai ajudar a decidir, mas Ele não vai decidir em lugar da criatura. Vai ajudar a criatura com graça e capacidade da graça para decidir. E juntos vão se casar. Essa é a esposa do Cordeiro. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, diz esta tradução aqui. Aqui são 3 palavras, mas no grego é somente uma palavra muito importante. Essa palavra que aqui nesta tradução é adopção de filhos. É a palavra huiotesian. Huiotesian. A raiz huio quer dizer filho maduro. Existe a palavra tecna para filho mais pequeno e a palavra huio para filho maduro. Filho que chega a ser herdeiro do pai e tem a idade e a maturidade para se responsabilizar dos negócios do pai. O pai pode entregar a sua herança a este filho maduro. E este filho maduro agora está capacitado para agir no nome do seu pai e ser respeitado, como seu filho Jesus Cristo é respeitado. O que meu filho fala é o que eu falo. O que ele decide, eu aprovo. O que ele ata, fica atado. O que ele desata, fica desatado. Isso está implicado na palavra filho maduro, filho herdeiro, responsável. Isso que Deus quer. Deus quer que seus meninos cresçam e amadureçam por meio de Jesus Cristo, para que sejam como Ele é, para Ele poder confiar neles todas as coisas. Aquele que vencer herdará todas as coisas. E será meu filho, e eu serei seu Deus. Esse é o caráter de Deus. Deus não é nada egoísta. Deus quer tudo compartilhar. Tudo que é de Deus, Ele comparte com seu filho. E Ele quer que seu filho comparta plenamente conosco. Deus quer nos realizar como seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A esposa dele, co-herdeira com Ele. E essa palavra huiotesia implica filiação em direção à maturidade. Nosso irmão Rubén Chacón, de Chile, num artigo da revista Águas Vivas, que tem vários artigos, tem uma seção das palavras griegas, ele dedicou, em uma ocasião, um espaço
para entrar no significado profundo dessa palavra huiothesia, que aparece aqui, traduzida como adopção de filhos. Recomendo aos irmãos pesquisar naquelas revistas Águas Vivas e encontrar aquele artigo do nosso irmão Rubem Chacón. O irmão Witness Lee, quando se encontrou com estas palavras, ele teve que criar uma nova palavra para poder traduzir esta palavra. Em espanhol se traduziria filho e hijo. Hijificação, fazer filho. Ou seja, como em vossa linguagem, filho seria filiação. Porque é que a palavra adopção, não sei se em português tem a conotação que a palavra adoção tem em espanhol. A palavra adopção em espanhol quer dizer que um menino não é filho desse homem. Ele é filho de outro homem. Mas aquele novo pai vem, adota como se fosse seu filho, mas em realidade não é, é filho de outro. Isso que quer dizer em espanhol adopção, e aqui também. Mas isso não é o que diz a palavra huiothesia. Não é adoção de filho nesse sentido, de que não era filho, e agora então vai ser como se fosse sincero. Não. Aqui, estes filhos nasceram do próprio Deus. Nasceram não de vontade de carne, nem de varão, sino de Deus. E são participantes da natureza de Deus. E por causa de crescer em Cristo, vão ser herdeiros capacitados de saber o que fazer com a herança. Deus não quer que seus filhos sejam sempre meninos. Ele quer algum dia poder dizer, meu filho, você se faz cargo aqui desta porção da minha herança. E o que você fale, eu falo. O que você decida, eu decido. Mas você não pode fazer isso com um menino. São coisas que para os adultos são úteis, para os meninos podem ser perigosas. Você não pode entregar um gilet para um menino. O gilet pode ser bem usado por um adulto, mas não por um menino. Isso é o que significa huiothesia. Somos conduzidos por Deus à qualidade de filhos maduros, filhos capazes de agir em nome de Deus. Às vezes, quando somos meninos, Deus tem que dizer tudo. Como nós também com nossos meninos. Tem que pegar assim a colher, não tem que colocar no óleo a sopa, na boca. Assim é o menino. Mas quando grande você não precisa disso. Amém? O grande vai crescendo em liberdade. E se conhece a seu pai, ama seu pai e quer ser como seu pai, o que mais o pai quer é ver